devem ter uma conversa ali, gosto ali, com o nosso convidado, que traz tempo também para estar com nós na show da manhã, para falar sobre essa questão que é conservação, manuseio e também alimentação saudável e conhecendo também coisas que é frequentes queixas em termos de saúde nesse tempo ali. Na época de verão, no tempo de chuva, principalmente na Cabo Verde, onde só entra na época de chuva, e não tem doenças que é muito frequente e doenças que às vezes aparecem ocasionalmente, mas que é de certa forma, esperado nessa época. E, Dr. Yuri, está ali conosco, obrigado para o tempo de estar conosco na show da manhã, para ajudar-nos a entender um bocadinho de o que é preocupações de pessoas, ou o que devia ser essa preocupação nessa altura. Uma hora que nos espia, e mercados de país, aqui nos espia, e nos alimentos, nós está sempre fazendo uma campanha para alimentação saudável. Olá, bom dia para a equipa da show da manhã, bom dia para todo o telespectador. Bem, nós estamos com preparação para entrar, nos deve ter percebido. Nós falava que, de mesma forma que não tem uma preocupação para uma alimentação saudável, nós fazemos uma campanha, uma sensibilização no estudo para não comer de forma mais natural possível. Comer de forma mais natural tem seus riscos também e até inspira cuidados também muito específicos. Assim. Com certeza, Era. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Se não bem fala especificamente sobre conservação de alimentos, ele está trazendo uma grande preocupação, principalmente para nós como agentes de saúde. Nós não sabemos, mas nós não temos uma cultura ali na Cabo Verde de se não é na reportagem lá na Samara, pessoas têm alimentos expostos para venda e nem sempre, às vezes, que esses critérios que não te recomenda como sendo que os critérios adequados para a conservação de alimentos é que respeitar. Não há, por exemplo, alimentos embrulhados na plástico, não há alimentos dentro d'água que te mostra realmente, mas já tem um tempo. Então, tudo que ela pode afeta e acaba para não só contamina como estraga, né, um determinado alimento. Então, convém que o consumidor tenha aquela atenção de perceber, embora não é na reportagem, a população também hoje está mais atenta, embora vou falar para campanhas que está a fazer, mas convém não ter esse trabalho duplo, tanto de quem está bem quanto de quem está a compra, para ter atenção e perceber se de facto, visivelmente ou aparentemente, que esses produtos têm condições adequadas para a compra. Venda informal é uma das principais formas de atividade e laboral, mas também de atividade comercial ali na Cabo Verde, e ele é um fator de desenvolvimento também. Pessoas, famílias, dependem dele. Agora, como é que é possível fazer venda informal e conseguir perceber que os parâmetros formal, que os parâmetros legal ou científico dentro de regras de HACCP, por exemplo, que está a prever e cuidados alimentares e regras de saúde e regras sanitárias na alimentação? Ok, excelente pergunta. Para falar a verdade, assim, nós não acreditamos que ele é mais um papel de nós como agentes de saúde, de sair no terreno, se não está falando, e exatamente fazer um papel de sensibilizar pessoas que trabalham na venda informal, exatamente para fazer eles entenderem qual que é o mecanismo mais correto de conserva, de preparo. Uma hora não é na reportagem, a senhora prepara-se peixe, está ele usa aquele que sabe, aquele que conge como mais seguro. Exatamente, aquele que às vezes culturalmente é perpetuado, mas nem sempre está bem de acordo com uma hora bufla, com as normas, digamos assim, que não tem de conservação de alimento. Então, acreditamos ali entra mais uma responsabilidade de entidades de saúde, não tem ERES também, que também como uma entidade reguladora também de contexto de alimento, que acreditamos que o trabalho maior será de nós como agentes de sensibilizar que os vendedores informais passar as informações corretas. Ajuda-se a perceber de forma correta. Exatamente, ajuda-se a perceber de forma correta a melhor maneira de preparar e dispõe aquele alimento sem deixar com que aquele alimento estraga enquanto estiver lá à espera. Cabo Verde tem sol o ano inteiro e nós é um país de sol, um país que está numa região que é inevitável, panha sol, panha poeira, com tudo vento que está bem de céu, poeira que está bem suspenso. Início de ano, por exemplo, que é os primeiros 3 meses, é poeira que não acaba. E quando assim, tem influência diretamente nos produtos naturais e nos alimentos que é vendido de forma exposta, assim, não há lá no mercado. E quando assim, como é que nos estamos preparados para lidar com tudo aquela condição natural que não tem? Pois, assim, condições naturais, obviamente, tem que ser levado em consideração horas que não está fala sobre, principalmente, questão de conservação de alimento e também para nós, como agentes de saúde, de passar aquelas informações. Uma hora eu falei muito bem, não tem só o ano inteiro, então que ela por si só pode bem acaba para diminui prazo de conservação daquele alimento, diminui validade daquele alimento, diminui até seus nutrientes e vitaminas que pode estar contendo lá, com certeza. Altera-se a propriedade e a composição para a forma que ele está a ser exposto, na que tipo de líquido que às vezes está a pôr, na que tipo de embalagem que está a pôr. Então, tudo que ela pode afetar a condição daquele produto e automaticamente não tem algum prejuízo a nível de saúde. E a hora que nos pega agora, e naturalmente não acaba para ter um problema sério com alimentos importados.
tendo em conta que, por mais que a autoridade supervisiona, autoridades regula e autoridades está de perto e ó que tem denúncias, às vezes vai conferir se está tudo certo, às vezes está faltando também uma cultura de perceber quando que é necessário fazer uma denúncia, que hora que um produto pode dar-nos sinais e pode quase que está papia com nós, mas que está em condições de ser consumido, e também nós mesmos, às vezes, não apoiamos em causa produto que não cumpre direito e que não leva para nossa casa e que por erro no condicional no guardar mareado e a hora comer e nunca sabe onde que estava o problema, faja se está na distribuidor, na importador, na autoridade que a supervisiona ou na nossa que sabe guardar ou conservar. Sem dúvida, sim. Ele é um trabalho conjunto, digamos assim. Ele é um trabalho de equipe e consumidor por si só, talvez, na minha opinião, tem aquele papel primordial. Para a Mora faz muito bem, está regular, está fiscalizado, mas às vezes está passar para o consumidor ser responsabilidade no contexto de conserva. Mora na casa, por exemplo, fora as máquinas não arruma, ou máquina não distribui produtos no nosso armário, nas gavetas e etc. Tudo que ela às vezes também pode alterar. Porque se estiver perto de fogão, por exemplo, por causa do calor, pode alterar produtos que têm conservantes. Exatamente. Latas, enlatados e etc. Que hoje, por causa de globalização e não está vive um era onde que nunca tem tempo para tudo coisa, principalmente para a gente à volta da mesa, está comendo comida que não faz com nós mãos. Então, não está onde que as coisas que não está usa exatamente para não minimizar tempo perdido é exatamente fazer uso de alimentos enlatados. Então, esses alimentos que por si só muitas das vezes nunca está sabe estado de conservação, por mais que está escrito outra hora na rótulo. Então, assim, forma que não está distribuída na nossa casa e pode afetar negativamente. De que forma, concretamente? Moram falou aquela hora, distribui produtos, por exemplo, perto de fogão ou perto de geleira, produtos que teoricamente que era para estar na geleira, às vezes não está pondo na geleira para não enchinar, mas está pondo na geleira. Comida, mesmo que não cozinha com nós, às vezes quente, não está pondo na geleira, aquela troca de temperatura bruta pode causar algum prejuízo naquele alimento. Então, às vezes, não pode ter depois quadros de intoxicação alimentar, que é a única coisa também tão comum na época de verão, que pode bem, como consequência de uma alimentação, de um alimento estragado, que mora bufar nem sempre nunca está sabe se foi culpa de mim como consumidor ou mesmo de quem vende ou da forma que ele foi exposto e vendido. Muito bem. Agora, falando de doenças, doutor, de onde deixa ali que é importante, que tem a ver com a estação de ano. Nós está entrando na nossa época de verão, nosso período balnear, onde que para mais que não tem sol o ano inteiro, nessa altura ali cima que o sol está queimando mais teu, não tem também um conjunto de doenças que está também junto com o aumento de pluviosidade. Ó, que chuva começa bem na Cabo Verde, cima que alguém está doente mais teu, menino só começa a vomitar, diarreia para ali, ainda bem pouco tempo, só a pediatria de nosso hospital e central estava, e pode falar, entupido, se nós permitimos essa expressão. Agora, coisa que é esperado nessa época ali na Cabo Verde, é esperado todo ano, um período de doenças e previsível? Com certeza. Sempre assim, durante um ano, durante estes 365 dias, nós como médicos e todos profissionais de saúde não sabemos, mas existem épocas durante o ano que não sabemos uma afluência ou demanda de pacientes nos hospitais e nas centros de saúde então aumenta. E onde que as épocas primordiais é verão e inverno, que é onde que tem contraste de temperatura, embora pronto, ali na Cabo Verde nunca tem grandes invernos para não ter contraste de temperatura, mas falando especificamente na verão, tem duas coisas que é importante de não falar, licenciado, uma hora ressalta, que é a questão de sol. Portanto, insolação por si só, como não tem um aumento de temperatura ambiente pode ir a grandes temperaturas, nomeadamente acima dos 30 graus e etc., aquela por si só, a insolação por si, pode trazer algumas doenças mais específicas, nomeadamente micoses, doença na nossa pele, mora no congelo patrimose, pano branco, fora outros que está de coceira, conjuntivite também está acontecendo nessa época do ano, por causa de calor. Calor por si só ele é um fator que está uma quinta feita ajuda alguns micro-organismos, especialmente fungos e vírus, a manifestar com sintomas mais fortes. Então, conjuntivites e micoses na pele, dermatites, está acontecendo com frequência. Não tem aquele contexto pronto de intoxicação alimentar, quem fala por conta de alimentação, que por causa de sol. Exatamente. Quente. Quanto mais exposto ao sol, mais rapidamente esse pode estragar, então automaticamente pode trazer uma consequência negativa para a saúde dos nossos pacientes. E depois não tem aquele contexto de chuvas. Esperar, ainda espera, mas ano também não tem chuva, porque não está mist. Não te depende dele. Não te depende diretamente dele, mas assim, por si só, chuva também pode ser um fator que acaba para trás e aumenta a chance de algumas doenças, principalmente doenças que não estão mal transmitidas por vetores. E os vetores é coisa, nada mais, nada menos do que mosquito. Então, assim,
paludismo, por exemplo, é uma das doenças que notou, embora Cabo Verde, desde 2017, graças a Deus, não tem ele bem controlado. Inclusive, Cabo Verde já está, junto com o OMS, na processos de configurar como país que erradica paludismo desde 2017. Nunca tem mais nenhum caso nacional, ou seja, que não te chama autóctone. Depois não tem outras doenças, como a Zika, como a dengue, chikungunya, que também doenças transmitidas por vetores. Mas que toda vez que chove não tem que estar alerta, porque não tem fatores de risco que às vezes é bairros ou zonas que está estruturado para ser chuva, ou lugares que depois tem água parada durante o tempo e acaba para ter situações de produção de mosquito que pode ter trazer vírus. Exatamente. Tanto é que no hoje é um grande trabalho, principalmente ali na praia, através da Delegacia de Saúde, mas também que é um trabalho feito a nível nacional, onde que entidades sanitárias estão bem na terreno exatamente para fazer, se não chama pulverização a domicílio, para controlar questões de água parada, exatamente para morar em cima buflar. Esse é fator que aumenta as chances de aumento de que os mosquitos, de que os vetores que podem causar esse tipo de transmissão de doenças, que às vezes a gente sente, mas não tem às vezes uma ideia de que doenças simples, mas não são. Graças a Deus nós é uma população abençoada que dificilmente não pode desenvolver casos mais graves, mas esta acontece, ok? Esta acontece, não teve, sim, que se enganar, foi em 2018, um surto de dengue, e não teve óbitos por causa disso. E não tem países vizinhos que não tem que estar alerta lá, que não se via Senegal, não se via Angola, que tem uma ligação direta com o Cabo Verde, Brasil, então não tem que ficar alerta, porque é país que está sem trânsito com o Cabo Verde e que pode eventualmente sem dúvida nenhuma doença de um país fora. Sem dúvida nenhuma, até porque esse também tem um clima semelhante a de nós, embora é mais tropical que nós, mas toda vez que no Américo, crioulos e cabo-verdianos fica quase com a versão ao médico está falando virose. Está falando, e não, que se saber cozer, está falando virose. Mas cozer que é tal virose, e explicando ele de forma que pelo menos a pessoa está percebe realmente, mas existe e mas é uma coisa que pode acontecer na certa época de ano. Ok. Virose nada mais é do que uma condição que assim, onde que você manifesta alguns sintomas que nós não sabemos para nós anamnese, ou seja, para nosso exame físico que não está fazendo, para o exame que não está fazendo nos doentes, de que de facto essa manifesta sintomas de alguma doença causada por vírus. Grande irritação, digamos assim, por parte da população, na hora que nós não está papia ou não usa termo virose, porque virose tem um tratamento específico. Porque tem um remédio específico que você vai à farmácia falando que aquele remédio é para virose. Normalmente, na quadros de virose, não está fazendo aquilo que não está chama de sintomáticos, que é os remédios que não está usa para aliviar sintomas específicos de um quadro de virose, moda dor de cabeça, é aquele nariz que está pinga. Mas virose é referente a um monte de tipo de doença. Sem dúvida nenhuma. Ele assim, N vírus pode causar viroses. Normalmente não tem aqueles vírus mais comuns, moda influenza, que está causa gripe. Não está numa época também pandêmica, moda que a ti tinha falado aquela hora, que não tem também vírus da Covid, que embora que tenha uma época assim, muito específica para aumento, não estou exatamente modo foi no início, nos extremos, no verão e no inverno, países da Europa, por exemplo, não estou exatamente, não tem um boost de casos de Covid, principalmente na inverno, assim como de gripe causada por influenza, H1N1, e problema de virose, que Simão falou aquela hora que está causando irritação por parte de doentes, é para modo de nós nunca ter um tratamento específico. Na casos de que ele é não está fazendo uma combinação de aquele que não tem a nível medicamentoso, mora paracetamol, que não está usando. Ou seja, remédio que está conseguindo de forma mais abrangente pega aqueles vírus que pode tratar aqueles sintomas. Exatamente. Para falar a verdade, na virose, nunca trata o vírus em si, mas não trata aqueles sintomas. É mais importante para mim, como profissional de saúde, em relação à minha paciente, trata aqueles sintomas do que especificamente examine e percebe que vírus que está lá. Tem vírus mais comum, Madame falou, que é influenza, que aconteceu nessa época ali, que estará naquele gripe básica, que inclusive não está tomando vacina para ele, tenta fazer um apelo à pessoa de casa para vacina, em relação a falar de vacina de Covid, que é importante, mas não tem vacina para influenza e para outros vírus também, que acaba para afetar e trazer algumas doenças. Exatamente, está ajudando a que manifesta sintomas mais graves de que as viroses, digamos assim. Muito bem. Agora, nessa época de ano, que está sofrendo mais, sofre, entre aspas, e que está com o maior registro de casos, é meninos, é crianças, ou adulto tem igual taxa de acesso ou de procura de serviço de saúde? Tem dois fatores que podem influenciar aquela. Um é aquele fator que a gente chama de fator imunológico. O fator imunológico é o que é que o corpo está preparado para responder a uma determinada doença. Nós não sabemos, mas crianças e idosos, se é imunidade, ou seja, se o sistema de defesa é mais debilitário. Crianças, para mais que têm, digamos assim, a experiência imune, e idosos, para mais que o avançar da idade, se a imunidade está para cair. Okay. Então, é que as duas populações, que não te chama população extremas, que acaba para ter maior taxa de prevalência, ou seja, é naquelas populações ali que botou hoje mais casos
de viroses e de que as outras micoses moram flow também está acontece. Eu tive uma experiência de cerca de 20 dias no hospital esse dia ali com o menino. Então, hoje a única coisa mais frequente recentemente é vômito, diarreia, febre e, em alguns casos de crianças mais grandes, a partir desses 9 anos, dor de cabeça. Sim. E nunca sabe se é o que é mais comum, se o doutor pode confirmar que ela, mas mesmo assim, coisa que pessoas podem fazer como primeiras medidas sem descura de levar ao hospital. Ok. Medida fundamental para não poder minimizar qualquer chance de não desenvolver algum tipo de doença dentro daquele grupo que já não fala licenciando é não ter atenção ao nosso estilo de vida. Se não vai para a internet, para qualquer meio de comunicação, não estou, mas hoje você está a pregar um estilo de vida saudável, se mata falar, um estilo de vida que vou poder até perguntar, mas Yuri, o que é um estilo de vida saudável para uma criança? Obviamente que pais têm aquela responsabilidade de controlar que tipo de alimento que aquela criança está a comer, de controlar a forma que ela toma banho, que tipo de roupa que ela veste, tudo aquela postura que ela tem atenção para uma coisa, crianças de acordo com a sua idade. Eles têm que ele faz, ele leva tudo que usa para a boca. Nos mãos também, ele pode ser configurado como um vetor, como uma fonte de contaminação. Então, ele tem aquela atenção também em relação a crianças, a nós idosos, os cuidadores também hoje não têm seu trabalho que não está fazendo diretamente com cuidadores de idosos, tanto na lar ou mesmo a domicílio, de exatamente de ter aquela preocupação de avaliar seus dia a dia de forma a minimizar qualquer chances de ter de acabar para contrair alguma doença e desenvolver alguns sintomas de virose. Simão falou, a nível da alimentação, ele é fundamental principalmente nas crianças, mas se para mais não fazer, às vezes nem sempre não está conseguindo libra, ok? Na criança, Simão falou que aquela hora questão imune, ele está feito um bocado. Crianças que têm grandes experiências imunes são falecidas de uma forma simples. E às vezes pequenas exposições acabam por ter consequências igual a quem que nunca cuida. Exatamente, acaba para acarreta sintomas, digamos assim, mais agravados, que por isso uma hora vou fazer de escorano de levar para o hospital. Mas aquelas primeiras medidas que a pessoa pode tomar, por exemplo, a hora que ela conta, mas se filho está com febre, está sub, já passa um determinado nível, ou está com vômito, está com quase com aparência de que sonolência, corpo mole, mão não está flá, que às vezes pode ser desidratação. Perfeito. Que sintomas que eu acabo de referir está chamando a atenção para um quadro de desidratação. Nós não sabemos, por exemplo, médicos, pediatras e tanto clínicos gerais também orientam pais, especialmente com crianças muito novas, a ter que os medicamentos que não estão considerados medicamentos que úteis para não ter na nossa casa, nomeadamente paracetamol, seja em xarope ou supositório, ibuprofeno, que também está usado na casos de dor. Para uma única coisa que aconteceu também nessa época do ano é otite, que é inflamação chanfa de ouvido, de estruturas de nosso ouvido. Quase dor no ouvido. Que está causa dor no ouvido, que pode causar dor de cabeça. Mas voltando à questão de desidratação, que é uma coisa tão comum, que ele é transversal à idade, embora não estou com um pouco de assim, mais acentuada, mais gravidade nas crianças, então convém que naqueles casos a hidratação ele é fundamental, ok? Mas se não se nota sintomas, por exemplo, de sonolência, aquele corpo largado, sem força, depois de vomita, depois de pupu. Exatamente, vômitos e diarreias, convém muito no hidrata, tanto é que nós não temos aquela cultura muito bom, digamos assim, de uso oralite, que é nada mais do que um produto salinizado que não está põe na água, exatamente para poder repõe que as vitaminas e proteínas que não está perde com diarreia e com vômito. Uma coisa que é importantíssimo de não ressalva, licencinha em si, é óbvio que pais têm que as responsabilidades de observar seus filhos e hoje, por exemplo, o filho faz febre para riba de 38, dá-lhe um paracetamol. Já um parênteses, febre a partir de quanto que pais na casa devem considerar? Menino tem febre? Assim, normalmente não usa 37,8, 38. O que é mais comum de novo é 38 graus. 38 graus é configurado já como uma temperatura que pode chamar a atenção para um quadro de febre. Tem que vai para o serviço de saúde imediato. Normalmente não te recomenda assim. Um febre isolado, sem nenhuma causa aparente, convém pais ainda daquela criança paracetamol, seja xarope ou supositório. Supositório pode agir mais rápido e observa se não está obtendo uma resposta. Não havendo resposta, que normalmente, por exemplo, nas 24 horas, criança permanece com febre, 24 a 48 horas, convém levar uma estrutura de saúde, seja banco de urgência de pediatria ou centros de saúde, para poder ter um outro tipo de abordagem mais especializada. Muito bem. Agora, doutor, para não finalizar rapidamente, aqui ele acaba a ser recomendações, mas e nesse tempo, sendo que não tem casos de vômito, diarreia e tudo mais, que cuidados que pessoas devem ter mesmo depois de ter dirigido a serviço de saúde para a avaliação que é feita inicialmente é uma avaliação fisiológica, é físico, é menino, depois mandar para casa e pode sempre ir para a questão de observação. Pais também podem contribuir com a sua observação na casa. Com certeza. Inclusive, pais é que os principais agentes dentro daquela equipa que me fala aquela hora que está por ajudar nós como profissionais de saúde a ter mais ou menos uma noção se aquela criança melhora ou não.
Então, assim, aquela atenção também desse contexto de alimentação. Então, normalmente, na casos de vômitos e diarreia, não te orienta comidas mais leves, ou seja, comidas, assim, sopas, de coisas mais líquidas, sopa de legumes, que tá pode também, inclusive, repõe aqueles nutrientes que não te perde na diarreia e na vômito. Evita coisas que teu frituras, que teu gorduras, evita sumos com gases, alimentos processados, uma hora não fala no início. Então, convém aproveita daquilo que a natureza está dando, obviamente com as condições adequadas, não está fazendo tudo que é limpeza adequada para não minimizar qualquer chance de contaminação e através de que ela não está conseguindo melhorar ou pelo menos contribui para a boa evolução daquele quadro de aquela criança. Muito bem, doutor, tempo que você está permitindo alonga mais, mas é um assunto que a gente acredita matará para papiar muito mais e de bom interesse lá na casa e também de interesse do doutor, sobretudo, para partilhar conhecimento e ajudar pessoas a fazer-se parte de forma orientada. Obrigado. Obrigado eu.